o pintor que coloria o cinza nas ruas da cidade de Grisália, onde as fachadas dos prédios eram do mesmo tom de nuvem antes da chuva, e as flores murchas pareciam esculturas de poeira. Vivia um homem chamado Elias. Não se sabia de onde viera, apenas que chegara numa manhã de nevoeiro, carregando uma velha caixa de madeira e um olhar que parecia buscar cores, onde só havia sombras. Elias era o pintor que coloria o cinza. Sua primeira obra aconteceu na Praça Central, onde um banco de ferro permanecia vazio há anos, testemunha de histórias interrompidas. Elias abriu sua caixa e retirou pincéis que brilhavam como fios de luz e tubos de tinta com nomes curiosos: Riso de Criança, Saudade Aconchegante, Aurora da Esperança, com movimentos suaves. Pintou o banco com listras douradas e vermelho carmim. No encosto, desenhou duas aves entrelaçadas. Quando terminou, o banco não apenas se tornara belo, menos começou a emanar calor. Naquela tarde, uma idosa sentou-se ali e, pela primeira vez em anos, sorriu ao sentir o sol nos ossos. A notícia espalhou-se. Elias percorria Grisália, encontrando lugares que a tristeza havia petrificado. Uma escadaria em espiral, que ninguém usava por medo das alturas, recebeu degraus pintados como teclas de piano. Quando pisada, emitia notas musicais que formavam melodias únicas para cada pessoa. As crianças começaram a subir e descer, rindo, enquanto a escada tocava sinfonias de seus passos. A padaria da senhora Margarida, que sempre cheirava a pão amanhecido, ganhou na porta um vitral de tinta translúcida que filtrava a luz do entardecer em tons de canela e açafrão. O cheiro dentro do estabelecimento transformou-se no aroma de pão fresco recém-saído do forno, mesmo antes do primeiro pão do dia ser assado. O pátio do orfanato, onde as crianças brincavam em silêncio, recebeu um mural interativo. Elias pintou uma floresta encantada com criaturas fantásticas que mudavam de posição conforme a imaginação de quem olhava. Uma menina chamada Lara, que não falava há 2 anos, apontou para um pássaro pintado e sussurrou: "Ele canta em azul", mas a obra mais desafiadora esperava Elias nos arredores da cidade. A velha ponte das lembranças perdidas. Uma estrutura de concreto que cruzava um rio seco, onde diziam que as pessoas iam quando queriam esquecer. A ponte absorvia tanto o cinza ao seu redor que parecia sugar a própria cor do mundo. Durante 3 dias e 3 noites, Elias trabalhou, usou todas as suas tintas, mas a ponte as devorava, tornando-se mais opaca a cada camada. Exausto, sentou-se na margem do rio seco. Foi então que percebeu: algumas coisas não precisam de cores brilhantes para serem transformadas. Algumas tristezas precisam ser reconhecidas, não cobertas. Na manhã seguinte, Elias voltou com um único pote de tinta que nunca havia usado. Um líquido prateado e reflexivo chamado lágrima transformada. Em vez de pintar sobre o cinza, ele pintou com o cinza. Criou nuances, profundidades, sombras que contavam histórias. Na superfície da ponte, figuras dançavam, amavam e despediam-se com dignidade. A ponte não ficou colorida menos, ficou verdadeira. Quando a obra foi concluída, algo extraordinário aconteceu. O rio seco começou a correr novamente, mas suas águas não eram azuis. Eram como cristal líquido, refletindo todas as cores ao redor. As pessoas que atravessavam a ponte agora viam seus próprios rostos refletidos na água.
e nos reflexos percebiam não a tristeza que carregavam, mas a resiliência que haviam cultivado. Com o tempo, os habitantes de Grisália perceberam que Elias não trouxera apenas cores, trouxera consciência. As crianças começaram a notar nuances no céu nublado. Os adultos aprenderam a ver beleza na pátina do tempo sobre as coisas. A cidade nunca se tornou um arco-íris expressivo. Tornou-se um lugar onde cada tom tinha significado, onde o cinza era o fundo que permitia às outras cores cantar. Uma tarde, Elias partiu como chegara, em silêncio, mas deixou sua caixa de tintas na praça principal. Quando alguém precisava, a caixa aparecia misteriosamente. E assim, Grisália descobriu que a magia não estava nas tintas, mas no ato de ver, verdadeiramente ver, o mundo ao redor e escolher, às vezes adicionar um pouco de luz, onde antes só se via sombra, e mesmo nos dias mais cinzentos. Se você olhar com atenção para as ruas de Grisália, verá que há sempre uma porta amarela, um vaso com flores azul celeste ou um raio de sol pintado na calçada, lembrando a todos que até na tristeza pode habitar uma beleza profunda, esperando apenas ser reconhecida. Nos anos que se seguiram à partida de Elias, Grisália nunca mais foi a mesma. A caixa de tintas que ele deixara na praça central tornou-se o coração pulsante da cidade, passando de mão em mão de maneira misteriosa. Ninguém sabia como a caixa escolhia seus portadores temporários, mas sempre aparecia quando mais se precisava dela. A primeira a encontrá-la foi Lara, a menina que voltara a falar diante do mural do orfanato. Agora adolescente, ela descobriu a caixa ao lado do banco dourado, como se estivesse esperando por ela. Dentro, as tintas pareciam sussurrar. Lara levou-a para a escola, onde um corredor era evitado por todos devido a uma briga que dividira os alunos anos antes. Com pinceladas cuidadosas, ela pintou nas paredes duas árvores entrelaçando seus galhos, uma carvalho forte, outra salgueiro flexível, e nas raízes, palavras de compreensão que mudavam conforme a luz do dia. O corredor tornou-se o lugar preferido para reconciliações. A caixa passou então para as mãos do Senhor Gonçalo, um aposentado que sentia o peso dos anos como uma manta pesada. Ele pintou o muro do lar de idosos, com cenas de sua infância, rios prateados, peões girando, pipas dançando no céu. Os outros residentes, ao verem, começaram a acrescentar suas próprias memórias. O muro tornou-se um testemunho vivo e o mais extraordinário. Alguns dos que mal conseguiam se lembrar do que comeram no café da manhã recitavam detalhes dessas memórias pintadas com precisão vívida. Mas a verdadeira prova para a Grisália veio com o inverno do grande esquecimento. Uma estação tão cinzenta que até as cores existentes começaram a desvanecer. Flores murchavam em horas, pinturas antigas perdiam sua vivacidade e um silêncio opressivo pairava sobre a cidade. A caixa de tintas apareceu então diante de Mateus, um jovem bibliotecário cego desde o nascimento. Todos se perguntavam como um homem que nunca vira cores poderia ser o pintor do cinza. Mateus sorriu quando lhe entregaram a caixa. Elias não via com os olhos, disse simplesmente. Ele via com as mãos que misturavam tintas, com os ouvidos que escutavam histórias, com o coração que sentia o peso das ausências nos dias seguintes. Mateus percorreu Grisália, acompanhado por crianças que descreviam o que viam menos ou melhor, o que não viam mais. Com seus dedos sensíveis, ele misturava tintas guiado não por aparência, mas por textura, temperatura e até som.
Criou uma tinta que cantava quando secava, outra que conservava o calor do sol, e uma terceira que exalava diferentes aromas conforme a hora do dia. Sua obra-prima aconteceu na torre do relógio municipal, que parara de funcionar. Mateus não tentou restaurar seus ponteiros. Em vez disso, pintou toda a torre com uma tinta especial que capturava e refletia os sons da cidade. Ao amanhecer, a torre ecoava o canto dos primeiros pássaros. Ao meio-dia, as risadas das crianças. Ao anoitecer, os sussurros das conversas íntimas. A torre tornou-se um relógio emocional de Grisália, marcando não as horas, mas os momentos que valiam a pena ser lembrados. Quando a primavera finalmente chegou, trazendo consigo cores naturais, os habitantes perceberam algo fundamental. As obras dos diferentes pintores não competiam com a natureza menos. Conversavam com ela, o amarelo das flores combinava com o amarelo das portas pintadas. O azul do céu encontrava seu reflexo nos murais. O verde das árvores ecoava nos detalhes das escadarias musicais. A maior surpresa, porém, estava reservada para o aniversário de 10 anos da primeira obra de Elias. Na praça central, onde tudo começara, a caixa de tintas apareceu aberta, vazia. Por um momento, o pânico pairou no ar menos, até que notaram os pequenos potes de tinta em cada janela, cada loja, cada casa. As tintas haviam se multiplicado, dividindo-se em fragmentos que todos podiam usar. Foi então que compreenderam a verdadeira lição do pintor que coloria o cinza. A magia nunca estivera nas tintas, mas na decisão de ver beleza onde outros viam apenas ausência. Elias não trouxera cores para a Grisália, menos trouxera os olhos para vê-las. Hoje, se você visitar a cidade, ainda encontrará lugares cinzentos, mas agora são cinzas escolhidos. Cinzas que fazem as cores ao redor brilharem com mais intensidade. E nas noites de lua cheia, dizem que se você ficar quieto o suficiente no banco dourado e vermelho carmim, poderá ouvir o som suave de pincéis dançando e sentir no ar o cheiro de riso de criança e a aurora da esperança. Lembrando que mesmo nas estações mais cinzentas da vida, sempre há uma cor esperando para nascer, não do tubo de tinta, mas do coração que se permite sentir o mundo em toda a sua complexa e maravilhosa paleta. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.